Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista e o tema do programa desta semana é Ciência e Tecnologia. E sobre este assunto, nós convidamos o professor Lissandro Dallanora para conversar com a gente. Ele que é coordenador da incubadora tecnológica aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor Lissandro, seja muito bem-vindo ao estúdio aqui da TV Unifra e também muito obrigado desde já por aceitar o nosso convite de participar do programa Unifra Entrevista para falar sobre ciência e tecnologia. Claro, eu também fico feliz com o convite, né, e com a oportunidade da gente também dialogar um pouco sobre esses temas de extrema importância no cenário atual, não é, da nossa realidade econômica. Que bom, professor. Olha só, eu quero perguntar para o senhor, como é que o senhor, né, que está sempre envolvido, talvez até mais nessa área financeira, de como gerar projetos, e toda vez que a pessoa ela está incumbida, digamos assim, na parte financeira, ela sabe o quanto é difícil. Mas como é que o senhor avaliaria hoje a ciência e também a tecnologia no Brasil, professor? Bom, eu acho que a nossa perspectiva nacional ainda ela demanda uma caminhada longa. Digamos que nós, em ciência e tecnologia, nós temos pesquisas de ponta, nós temos grande potencial de se transformar essas tecnologias em produto, isso gerar movimento econômico, de alguma forma resolver alguns problemas do setor produtivo, mas nós temos uma carência muito grande de projetos de longo prazo. Todos os nossos fomentos, vamos dizer assim, eles são muito focados no fomento público. Para fazer pesquisa, para desenvolver tecnologia, hoje nós temos um peso muito grande das universidades, do meio acadêmico nesse desenvolvimento e uma dependência muito grande do dinheiro público para isto. Nós não temos no Brasil uma cultura estabelecida que o setor empresarial, o setor industrial e todos aqueles que de alguma forma necessitam de soluções, necessitam colocar novas tecnologias no mercado, eles não buscam isso hoje. Eles não buscam se aliar a pesquisadores ou a, de alguma forma, buscar soluções que melhorem o seu posicionamento competitivo no mercado. E aí nós temos uma caminhada muito grande. Para nós chegarmos a um nível diferente, a nos aproximarmos de alguma forma nos próprios rankings de inovação e tecnologia, de crescimento econômico mundiais, o nosso modelo ele tem que evoluir muito. Mas o Brasil, professor, quero até trazer essa informação para o senhor, acredito que seja do seu conhecimento, o Brasil tem o mais avançado programa espacial, por exemplo, na América Latina, né? Tem recursos significativos para veículos de lançamento, fabricação de satélites e tudo mais. Por que não só nessa, digamos, corrida espacial, o dinheiro acaba sendo daqui a pouco investido? Eu acho que daqui a pouco ele poderia ser investido em outras coisas, talvez até de menor porte, vamos dizer assim, da área da ciência e da tecnologia. O senhor acha que, de fato, o país carece de uma política que estimule, por exemplo, o desenvolvimento sei lá, por exemplo, de chips de telefone celular, por exemplo? Com certeza, eu acho que nós precisamos, de alguma forma, em algum momento, sentar, né, e definir um foco do que nós gostaríamos de ser referências mundiais. Porque será que o Brasil precisa ter Exatamente, eu ia chegar nisso. Qual é o benefício para o Brasil hoje de ter essa tecnologia? Claro que a gente sabe que por trás disso tem todo o envolvimento, a questão de segurança nacional, tu ter capacidade de fazer isso é algo extremamente positivo. Nós temos um astronauta brasileiro que já foi ao espaço, isso tudo agrega conhecimento e potencial de desenvolvimento de outras áreas. Mas só ela, isolada, como está hoje, o próprio Plano Nacional de Desenvolvimento de Satélites, a questão da capacidade de lançar esses produtos, ela está parada, por causa que nós não temos recursos públicos. Tanto é que os lançamentos estão todos eles sendo feitos fora do Brasil, né? Rússia, China, nós levamos os nossos equipamentos para lá para lançar. Então aí a gente tem que se perguntar até onde nós temos que nos envolver nisso. Talvez o desenvolvimento de tecnologia, talvez a questão dos chips para celulares ou para qualquer outro equipamento. Nós temos também desenvolvimento e aplicação de recursos para isso. Nós temos um grupo de pesquisa que trabalha muito forte essa questão de nós produzirmos tecnologia, encapsularmos ela dentro de algum mecanismo eletrônico. Temos alguns que foram testados, né? O próprio nanosatélite que foi lançado, que foi desenvolvido aqui em Santa Maria, que foi lançado com equipamentos eletrônicos internos que foram desenvolvidos no Brasil como teste de segurança, de proteção a raios, a outras características que nós temos no espaço. Isso é extremamente potencial, digamos que no futuro isso pode servir de uma base que a gente possa utilizar e desenvolver outras tecnologias. Mas nós dependemos ainda muito da importação de conhecimento.
E eu acho que daí é um grande gargalo. O conhecimento básico, muitas vezes, nós não desenvolvemos. Sim. E aí nós nos preocupamos com áreas de uma tecnologia tão extrema, como é fazer um envio ao espaço, espacial. Não é? E deixamos outras tecnologias por trás e muitas vezes isso acaba criando uma lacuna muito grande entre a tecnologia básica, o desenvolvimento básico, aquela pesquisa mais simples, com a pesquisa que está sendo desenvolvida lá. Então fica um gap muito grande, sim, não é? Um espaço. Isso, e aí dificulta. E vale lembrar, professor, que a maioria das pesquisas que são realizadas aqui no Brasil, elas só são realizadas e elas só se permitem acontecer pelo fato de que as universidades fomentam esse tipo de iniciativa. Porque se daqui a pouco a gente dependesse, sei lá, de um Ministério de Ciência e Tecnologia, de alguma outra coisa, o Brasil não teria um avanço significativo. Para quem trabalha nessa área, é um pouco frustrante? Com certeza, é extremamente frustrante a gente perceber que outros países conseguem passar à frente do Brasil muitas vezes, mesmo que a percepção clara é que nós teríamos capacidade de estar muito mais à frente. Nós temos planos nacional de ciência e tecnologia, nós temos eixos estratégicos, quais são eles, está escrito, temos documentação, sim, temos uma tentativa de criar esse foco. Mas na hora de executar a gente percebe uma pulverização muito grande da pesquisa. Quer dizer, se nós formos olhar hoje ciência e tecnologia, cada pesquisador quer montar o seu próprio laboratório. E isso é um custo muito alto. E muitas vezes um equipamento aí que sai alguns milhões vai ser subutilizado no seu desenvolvimento. Não existe uma associação muito forte entre grupos de pesquisa, entre instituições, para cada uma se especializar, vamos dizer assim, ou buscar investir em uma parte do processo de pesquisa. Caracterização de materiais, testes de capacidade e assim por diante, e um prestar serviço para o outro e em grupo eles crescerem. Nós temos hoje, infelizmente, uma característica assim, que talvez impeça um pouco do crescimento que nós teríamos que ter neste momento. Entendo. E é uma pena, né? Porque principalmente assim, a gente não vê assim muitas vezes alternativas por conta até da própria iniciativa privada. E a gente sabe que a iniciativa privada, o professor busca o lucro. Ela Com quer, certeza. ela investe, mas ela quer, sem dúvida nenhuma, ela quer um tipo de lucro. E aí eu lembro muito bem, assim, por exemplo, algumas situações, a gente tem, e entrei já até nesse assunto da questão do chip dos celulares, daqui a pouco uma tecnologia que poderia ser desenvolvida aqui no Brasil, poderia ser desenvolvida, por que não, até em Santa Maria, né, e isso acaba não sendo desenvolvido. Isso acaba passando em branco, acaba passando, enfim, de uma maneira bastante despercebida. Agora, como é que nós poderíamos mudar esse panorama, professor? Já que o senhor lida com o dinheiro aí também, dessa questão de financiamentos, com certeza. Né? Como é que o senhor vê essa questão financeira de criar um projeto, de daqui a pouco o pesquisador não ser um pesquisador sozinho, e de se agrupar, daqui a pouco ter até a questão da cooperação, eu diria assim. Né? Eu acho que o desafio ele parte principalmente de nós aproximarmos o setor produtivo da academia, certo? Em diversos momentos eu tenho discutido isso, em momentos que nós nos encontramos com empresários ou com o meio acadêmico, nós precisamos de alguma forma quebrar o paradigma que nós temos estabelecido hoje, que a universidade ou o meio acadêmico ele demora muito para entregar a resposta, e realmente nós demoramos muito, é uma característica do meio acadêmico, nós temos um delay aí de 6 meses, muitas vezes. E por que isso acontece, professor? Porque, na verdade, quando nós vamos pensar em constituir uma pesquisa específica, sim, eu tenho que montar um projeto, apresentar esse projeto, ter aprovação, perfeito, buscar a captação de recursos, então selecionar alunos que vão desenvolver, muitas vezes tempo. É o semestre. Isso, né? Então eu vou conseguir para o próximo semestre. Mas aí a iniciativa privada também não quer muito rápido? Exatamente, isso é que nós vamos ter que de alguma forma trabalhar, e nós temos desenvolvido atividades muito fortes nisso, de nós aproximarmos esses prazos, né? De alguma forma a gente ter uma maleabilidade tanto da academia como do setor industrial também. Não é? O mercado também tem que entender que esse prazo é um prazo para potencializar o desenvolvimento do projeto. Nós não podemos quebrar tão rápido isso. Diferente de outros países que podem ter uma agilidade muito grande, países que a indústria está dentro da academia e a academia está dentro da indústria, se misturam os dois ambientes, não é? E se tornam um único, nós temos uma caminhada para isso. E o setor industrial ele tem que perceber isso também, que nós temos que adaptar isso. Eles têm que adiantar as demandas deles.
não é? Como uma forma de nós também reduzirmos esse impacto do prazo. Sim. Então são pequenos detalhes que nós temos que começar a trabalhar no nosso dia a dia como instituição de ensino e como mercado. Será que então talvez essa situação da ciência e da tecnologia aqui no Brasil ela só vai mudar quando a academia, a universidade conseguir entregar essa ideia, esse projeto no tempo hábil em que o empresariado lá deseja e o empresariado vai só conseguir, de certa forma, saber e entender que as coisas também não podem caminhar num ritmo tão veloz a partir desse meio termo? Eu acredito, na verdade eu tenho uma convicção que esse é o melhor caminho. Sim. Então todos os movimentos que de alguma forma nós participamos, ou como respondendo pela incubadora tecnológica, ou eu como pessoa física, de alguma forma voluntário, tanto nos arranjos produtivos locais que nós temos em Santa Maria, não é? O APL Centro Software, o Metal Centro e o Polo de Defesa, de alguma forma a gente tenta demonstrar isso, que nós temos que nos aproximar muito antes da necessidade da entrega de uma nova tecnologia. Então, nessa caminhada, durante a caminhada de aproximação do setor industrial com a academia, nós vamos criar um elo, um vínculo que vai reduzir esse problema, vai reduzir essa percepção de não ter o atendimento no tempo certo ou de exigir um atendimento muito rápido. Isso nós estamos falando aqui em nível Brasil, não é? Perfeito, Acontece. Exato. O caminho das incubadoras, ele seria, então, digamos, o caminho mais adequado? Eu acredito que ele é o primeiro degrau para isso. Né? É o primeiro momento de nós conseguirmos mostrar que a academia tem capacidade de atender. Não há necessidade única e exclusivamente do setor industrial buscar tecnologia fora. Nós temos como desenvolver a nossa própria tecnologia aqui. E as incubadoras elas servem como esse primeiro momento. Principalmente porque incubadoras tentam trabalhar muito com startups, spin-offs, que são novas empresas que surgiram de alguma forma de pesquisa. Então, por trás tem desenvolvimento de tecnologia, tem pesquisa, tem inovação e, de alguma forma, esse novo empreendimento ele já sai com essa mentalidade. Ele já conhece um pouco mais a característica da academia e sabe o potencial de ter um vínculo. Perfeito. E a gente acompanha isso diariamente e percebe que isso traz um retorno incrível. Ótimo. Vamos falar um pouquinho mais sobre incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano, logo depois do intervalo. Agora o Unifra Entrevista faz um intervalinho de 1 minuto, mas na sequência já volta. Que ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Quero desenvolver um projeto inovador. Quero criar um novo método para ensinar pessoas. Quero descobrir a cura para doenças crônicas. O conhecimento dimensiona o seu futuro. Vestibular de Verão 2017 do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 7 de novembro pelo site unifra.br. Prova única 28 de novembro. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o tema desta semana é Ciência e Tecnologia. Sobre este assunto nós convidamos o professor Lissandro Dallanora, que é coordenador da incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano, para participar do programa e a quem nós gentilmente mais uma vez agradecemos, professor, o fato de ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço de estar presente ter recebido o convite, né? Sempre é uma satisfação a gente estar aqui presente, né? Ótimo. E de alguma forma contribuir nas discussões que a TV Unifra desenvolve. Perfeito. Quero falar com o senhor agora exatamente sobre a ciência e a tecnologia voltado aqui no Centro Universitário Franciscano. Inclusive, terminamos o primeiro bloco, professor, falando dessa questão da ciência e da tecnologia a partir das incubadoras. Hoje, se nós fizéssemos uma análise assim, de como o Centro Universitário Franciscano desenvolve ciência e tecnologia, o senhor colocaria ela em que patamar, assim, digamos, no estado, mas principalmente até na região, assim? É difícil nós fazermos um comparativo ou um ranking. Normalmente eu tento fugir desses comparativos porque cada instituição tem uma especificidade muito clara, vamos dizer assim. Né? E eu acredito que o nosso modelo que nós construímos e que nós colocamos em prática até o momento, ele está trazendo um resultado extremamente positivo.
E acho que é isso que muitas vezes nós temos que perceber. Talvez o nosso modelo é um dos únicos no estado ou no país, talvez, da forma como foi constituída. Um elo muito forte dos grupos de pesquisa, dos professores, dos cursos, e se envolvendo com os projetos que lá estão sendo apoiados. E isso traz uma característica forte de nós conseguirmos aliar novas tecnologias que vão atender demandas desses projetos que estão lá. Porque quando nós iniciamos uma nova empresa e quando nós recebemos um novo empreendedor dentro do ambiente de inovação do Centro Universitário Franciscano, nós, de alguma forma, nós precisamos dar esse apoio para ele, nós precisamos convidar e muitas vezes os professores e os grupos de pesquisa nos procuram também como uma forma de se apoiarem também nessa questão de também acessar tecnologias muitas vezes que nós não conseguimos ou conhecimento que essas empresas podem nos trazer. Perfeito. E esse ecossistema ele se torna algo extremamente potencial. Entendo. Bom, professor, o senhor é o coordenador da incubadora tecnológica aqui do Centro Universitário Franciscano, e só para a gente ter uma ideia, de 2012, vamos colocar assim, que foi quando efetivamente ela começou o trabalho, lá valendo mesmo, com 3 empresas, né? 3 empresas foi o nosso início. Ela chega agora, em 2016, com 16 empresas. Nós, há 2 semanas atrás, nós tínhamos 16 empresas sendo apoiadas pelo Centro Universitário Franciscano. Na última semana, nós temos mais 2 projetos que entraram. São 18. Então, hoje nós temos 18 projetos sendo atendidos. Atinge aquele 100%, então, de capacidade? Exatamente. Hoje nós temos nosso espaço físico disponível no momento, nós atingimos 100% e a partir daí nós buscamos um novo patamar. Um negócio, professor, que envolveu R$1,5 milhão em 2016 e que deve, pelas estimativas, envolver aproximadamente R$2,5 milhões em 2017. Foi um crescimento previsto por parte de vocês na incubadora tecnológica ou surpreendeu? Surpreendeu, na verdade. A parte financeira é um número que nós utilizamos de uma forma subjetiva, vamos dizer assim. Não é o nosso foco como ambiente de inovação, a questão financeira, certo? Mas ele nos surpreendeu, essa capacidade, vamos dizer assim, dos nossos projetos de alguma forma movimentar a economia local e muitas vezes transbordar o conhecimento da academia para o mercado. Então nós temos diversas empresas lá, não é? Tu estivesses lá, tu acompanhou um pouquinho, não é? O potencial hoje de muitas das pesquisas que são feitas. Tem empresa de tecnologia, tem empresa que fornece, por exemplo, comida agora por site, né? Enfim, tem uma série de empresas. Nós temos uma diversidade incrível que dá um potencial, talvez, o grande diferencial do nosso modelo de ambiente de inovação, que nós temos uma permeabilidade muito grande de todos os cursos. Então nós temos hoje um forte envolvimento da fisioterapia, terapia ocupacional, a odontologia está se aproximando muito, design de produto, arquitetura e urbanismo, administração, ciências econômicas, direito, e aí nós vamos elencando as próprias engenharias. Nós temos um novo projeto que até as licenciaturas nós vamos conseguir de alguma forma potencializar. Sim, tem até na área do jornalismo esportivo, também com o site Esporte Sul. Isso, exatamente. Então essa dinâmica dos projetos gera um ecossistema colaborativo, que sempre foi a nossa busca e talvez o grande diferencial, já falado no início, né, é o ecossistema que se ajuda em si. Nós não temos concorrência, nós temos competidores e eles se unem muito forte muitas vezes no desenvolvimento de projetos individuais. Então, quando surge uma demanda, eu não consigo, eu não tenho acesso à tecnologia, quem pode me ajudar? Eles mesmos já criaram essa própria rede de contatos e essa rede já se expandiu um pouco mais, não é só os empreendedores que estão lá dentro, mas eles também buscam cursos, eles buscam professores, eles buscam alunos para apoiar o desenvolvimento das suas tecnologias. Então, essa questão de proatividade do setor industrial é algo que nos traz, talvez, a maior felicidade e é talvez o nosso melhor resultado. É a proatividade dos empresários em saber que eles têm que se aproximar dos pesquisadores, eles têm que buscar soluções tecnológicas e essas soluções estão lá no laboratório, lá nos alunos que estão fazendo a sua graduação, que vão desenvolver o seu trabalho final focado muitas vezes em uma solução que vai estar logo mais no mercado e vai gerar esse desenvolvimento econômico e com certeza social. O Centro Universitário Franciscano, professor, se não estou enganado, hoje tem 32 cursos de graduação. Desses 32, quantos participam de forma direta ou indireta lá na incubadora, dá para se dizer assim? Atualmente eu acredito que nós estamos com mais de 15 cursos atuando de forma direta com algum empreendimento. Tem alguns que trabalham com mais de um porque têm interesse e tecnologias que podem de alguma forma desenvolver um diferencial para o próprio curso, né? Então nós temos aí nos próximos meses a instalação de algumas dessas tecnologias que foram desenvolvidas de forma compartilhada entre cursos da instituição e empresas da incubadora que vão ser colocados em funcionamento para a capacitação dos alunos também. Então são novos laboratórios que vão ter por trás algumas questões tecnológicas
não é, dessa relação. Então nós temos hoje aproximadamente 15 cursos que têm uma atividade efetiva. Então, durante os últimos anos, nós buscamos muito forte esse relacionamento e a nossa ideia é que no curto prazo nós conseguimos, de alguma forma, atrair todos os nossos cursos. 100% dos cursos da instituição, de alguma forma, vão ter uma relação com essas empresas, desenvolvendo tecnologia, levando a tecnologia dos laboratórios, da bancada para o mercado. Sim. Santa Maria não é uma cidade que está no centro do país, óbvio, né? E aí, como que essas empresas hoje, professor, fazem para desenvolver essa tecnologia, essas que já estão lá, mas também para levar essa tecnologia adiante e, de certa forma, atrair mais empresas? Porque é um salto espetacular, um projeto incubador que sai de 3 empresas e em 4 anos ele multiplica por 6 esse projeto assim. Teve uma fórmula mágica, alguma coisa aí, professor? Na verdade foi tu observar como o ambiente ia sendo desenvolvido, não é? O nosso contato com o mercado, a nossa apropriação do conhecimento lá junto com os grupos de pesquisa e com as empresas e perceber que o movimento, que o ambiente também é algo dinâmico. Ele não pode ser um modelo rígido e fechado. Então, durante esses 5 anos, vamos dizer assim, o próprio ambiente se transformou, não é? Ele se alimentou com as informações, então nós fomos, de alguma forma, criando características e eu acredito que esse é o maior fator que chegou neste ano de 2016 e nós atingimos esse nível de projetos e de empresas sendo apoiadas. Com essas 18 empresas, nós temos quantas pessoas mais ou menos envolvidas lá? Com as 18 pessoas, diretamente com os empreendimentos, nós temos em torno de 60 pessoas envolvidas, que estão lá diariamente envolvidas. E nós temos, claro, aqueles alunos que de alguma forma desenvolvem o seu estágio, o seu trabalho final de graduação, ou tem alguma bolsa de pesquisa que desenvolve em parceria com as empresas, nós devemos ter mais umas 35, 40 pessoas. Então, em torno de 100 pessoas hoje nós envolvemos de alguma forma nesse ecossistema que busca inovação. Se compararmos com uma empresa hoje aqui no Brasil, seria digamos, uma empresa de médio a grande porte, professor? Em número de pessoas, em número de funcionários, estaria em torno de uma média empresa. Nós poderíamos classificar isso, não é? Sim, de médio porte. Enfim, para 2018, né, já indo além de 2017, porque os números são muito bons, são excelentes, eu diria. Para 2018, o que a incubadora tecnológica planeja, professor, em termos de tecnologia, de desenvolvimento? A gente conversava aqui rapidinho no intervalo, o espaço físico lá, a gente percebe que ele está ficando cada vez mais pequeno para tanto empreendimento lá. Tem alguma ideia assim de ou trocar de lugar ou de ampliar melhor o local lá? Existe institucionalmente uma perspectiva que este é um ambiente que nós vamos de alguma forma trabalhar para o crescimento dele em tamanho, em volume, em área disponível para esses empreendimentos. Não existe ainda nada concreto sobre isso, não é? Talvez esse vai ser o grande desafio da coordenação do ambiente de inovação, é buscar de alguma forma mostrar que nós temos um potencial de crescimento, colocar em prática isso e colocar à disposição do setor do mercado e da academia um espaço que atenda a um volume maior de empreendimentos. Mas eu acredito que esse é o encaminhamento. Talvez não de 2018, não é? Talvez nós temos aí um prazo muito curto para isso. Dá uma respirada agora, né, professor? Mas eu acredito que até 2020, no máximo, nós vamos de alguma forma extrapolar de uma forma bem efetiva aquele espaço que está lá. No curto prazo de tempo, nós já estamos com 100% da área atual, então nós já temos uma perspectiva de expandir um pouco o nosso envolvimento com algumas novas salas dentro do próprio espaço atual, que hoje nós não utilizamos, e com certeza a cada ano nós vamos ter um envolvimento muito maior de projetos lá, e isso vai digamos, de uma forma natural, gerar a demanda, e a instituição, eu acredito que vai de alguma forma, apoiar este crescimento. A primeira empresa lá da incubadora foi qual? Nas 3 primeiras empresas foram a Inovative Design e Tecnologia, Plátono Ambiental e Licitação Express. E a mais recente agora? A mais recente agora é um projeto, nós não temos o nome ainda fechado do projeto, não é? Mas ele trabalha com a questão de educação Enem. Não é um projeto vinculado a este nicho de mercado. E o projeto um pouquinho anterior a isso é uma produtora de conteúdo, não é? Sim. De conteúdos digitais. Perfeito. Quem quiser daqui a pouco participar da incubadora tecnológica, apresentar um projeto, pode entrar em contato pelo e-mail, é isso, professor? Isso, exatamente. Nosso modelo desde 2014, nessa reestruturação constante que o ambiente tem que ter, já porque é um ambiente de inovação, nós começamos a trabalhar com fluxo contínuo.
Porque uma inovação, uma nova tecnologia, um novo empreendedor muitas vezes não espera para colocar aquilo em prática, e se ele esperar, o seu projeto pode ser colocado em prática por outro empreendedor. Então, nós trabalhamos por fluxo contínuo, através do contato e agendamento de uma reunião pelo e-mail itec@unifra.br. Perfeito. Tem um telefone de contato também? Nós temos lá o nosso telefone principal, 3220-1200. O ramal da incubadora é o 9229. Também é um contato para quem quiser, mas também. O itec@unifra.br, digamos que a velocidade é maior. É assim. Maior, é o canal mais rápido e mais ágil para a gente iniciar os nossos contatos. Perfeito. Professor Lissandro Dallanor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Unifra Entrevista, e olha, tomara que a incubadora tecnológica hoje com 18 chegue a 36, que sai, enfim, cada vez mais aumente o número lá. Parabéns pelo trabalho desenvolvido na incubadora tecnológica da Unifra. Obrigado. Esse é o nosso desafio diário. Com certeza. O programa Unifra Entrevista vai ficando por aqui. Você pode acompanhar este programa na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. A gente volta na próxima semana com um novo tema. Um grande abraço a todos e até lá.